Aprenda com o governo da Argentina a melhor forma de resolver o problema da pobreza no país. Basta proibir a publicação do índice de pobreza. Caso resolvido. Este é o Visão Libertário, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. Quando a mensagem é ruim, mata-se o mensageiro. O governo da Argentina, liderado pelo amiguinho do Lula, Alberto Fernandes, decidiu suspender a divulgação de um dos índices oficiais de pobreza no país. Na prática, isso representa a proibição real da divulgação dos dados que, como veremos, não são nada animadores. Trata-se, no caso, do Índice de Pobreza Multidimensional, realizado pelo Conselho de Políticas Sociais da Argentina, que, por sua vez, é diretamente subordinado à Presidência da República. Esse conselho possui como função principal a atuação como órgão de monitoramento de programas sociais realizados pelo governo argentino. Além disso, o órgão também é responsável por produzir relatórios e estatísticas, com base na avaliação do desempenho desses programas. O tal Índice de Pobreza Multidimensional, portanto, seria um desses relatórios. Atualmente, o tal conselho é dirigido por Marisol Merkel, uma mulher que se classifica em seu próprio Twitter como peronista. A diferença entre o índice produzido pelo Conselho e outros relatórios oficiais realizados pelo governo argentino, no que se refere à pobreza no país, é a metodologia utilizada. Esse índice mede não apenas a questão monetária, ou seja, a renda dos indivíduos e das famílias, mas também elementos como acesso à saúde, à proteção social e à educação. Além disso, o índice também aborda questões relacionadas à habitação e moradia dos argentinos. De forma mais específica, esse dado produzido pelo Conselho analisa questões como precariedade dos materiais habitacionais, superlotação e posse precária da moradia, em relação à questão habitacional. A respeito do tópico educação, o relatório avalia a não frequência de um estabelecimento de ensino nas idades obrigatórias, atraso escolar dos assistentes e insuficiente desempenho escolar. Já no âmbito da empregabilidade do salário, são avaliadas as dificuldades de acesso ao emprego remunerado e a precariedade laboral dos trabalhadores. Se um domicílio apresentar déficit em pelo menos 2 desses quesitos, ele é classificado como pobre, do ponto de vista multidimensional. Portanto, esse é um índice muito mais amplo e certamente muito mais realista, dando um retrato mais fiel e preciso da realidade argentina, quando comparado a outros números governistas maquiados. E foi certamente por isso que o governo do país resolveu suspender sua publicação. De acordo com os funcionários do próprio conselho, o índice deixou de ser publicado porque sua metodologia foi colocada em revisão pelo governo. Supostamente, os resultados não eram considerados muito adequados pela turma do presidente Alberto Fernandes. Esses funcionários, porém, não especificaram quais mudanças seriam realizadas na metodologia do índice, nem quando ele voltará a ser publicado. Contudo, eles afirmam que o relatório não foi descontinuado definitivamente. Senta lá, Cláudia. O último índice de pobreza multidimensional foi divulgado pelo Conselho no primeiro trimestre de 2021, na época em que o órgão era dirigido por Victoria Tolosa Paz, atual ministra do Desenvolvimento Social do país. Naquele ano, o Conselho apresentou uma taxa de pobreza multidimensional de incríveis 44,6%, ou 35% dos domicílios pesquisados. E se o governo argentino não quer que o índice seja novamente divulgado, isso significa que, provavelmente, a coisa piorou bastante de lá para cá. O governo da Argentina divulga outros índices de pobreza, mas tipicamente esses relatórios se referem apenas a questões monetárias. Por exemplo, o índice divulgado pelo INDEC, que é o IBGE da Argentina, afirma ter havido um salto de pobreza no país entre o ano passado e o começo deste ano. O índice de pobreza monetária aumentou de 37,3% para 39,2% no espaço de 12 meses. Esse número também representa um aumento em relação ao começo deste ano. Essa diversidade de índices acaba sendo um problema para se definir o estado real da pobreza no país. Por isso, o Conselho de Políticas Sociais decidiu cruzar os dados desses dois índices em 2021 para obter um retrato mais fidedigno da pobreza argentina. A ideia era descobrir quantas pessoas estavam em pelo menos uma dessas categorias de pobreza, a monetária e a multidimensional. O resultado obtido foi assustador. Naquele ano, 55% da população argentina se enquadrava em pelo menos uma das categorias, o que representava 45% dos núcleos familiares. Cerca de 1/3 da população se encontrava em ambas formas de pobreza. Esses valores representam na prática um total de 25 milhões de argentinos. É certo que, conforme temos acompanhado, a situação na Argentina tem apenas piorado.
Mesmo os índices oficiais de inflação já ultrapassam os 3 dígitos, o que implica dizer que o dinheiro dos argentinos está perdendo valor com uma velocidade considerável. E isso, no fim das contas, representa um substancial aumento da pobreza no país. A coisa é tão clara que é difícil acreditar que o governo argentino queira esconder a situação da própria população, porque já não é mais possível tapar o sol com a peneira. Mas de quem Alberto Fernandes quer esconder os dados da pobreza no país? Provavelmente o presidente argentino quer dourar a pílula para o público externo, tentando impedir que a sua imagem internacional se deteriore muito rápido. E como tipicamente os números oficiais apresentados pelo governo são aceitos internacionalmente, Fernandes deve estar buscando uma sobrevida para a imagem de seu governo, pelo menos até as próximas eleições. É certo, porém, que maquiar dados não é nenhuma novidade, em se tratando de governos esquerdistas. No início do governo Dilma, foi divulgado um estudo realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo que informava que, nos 10 anos anteriores, 35 milhões de brasileiros saíram da pobreza para a classe média. Pois bem, é claro que esse estudo usou o recorte de 10 anos para privilegiar o período petista. Afinal, naquele ano de 2012, fazia exatos 10 anos que Lula havia vencido sua primeira disputa presidencial. Mas qual foi o truque mágico usado pelo PT para obter essa estatística bastante favorável? Muito simples: ressignificar o conceito de classe média. Segundo aquele novo critério, qualquer família com renda per capita entre R$ 291 e R$ 1.019 por mês seria considerada classe média. Esses valores representavam, na época, um piso de meio salário mínimo e um teto de um salário mínimo e meio por cabeça, dentro do domicílio. Na cabeça dos petistas, uma família composta por 4 pessoas que tivesse uma renda mensal de R$ 1.200 em 2012 era considerada de classe média. É claro que esse valor era insuficiente para sequer trocar de carro uma vez a cada 10 anos. Mas quem se importa? O importante é vender um número agradável para o povão. No fim das contas, o problema da pobreza crescente na Argentina serve para nos lembrar da realidade que nós, libertários, sempre afirmamos. Todo governo socialista chega ao poder com a promessa de distribuir riqueza e tirar pessoas da pobreza. A realidade, porém, é implacável. Tão logo o governante comunista assume seu cargo, a tragédia começa a se abater sobre o país. A fome e a miséria, portanto, são apenas questão de tempo. Essa verdade não pode ser negada honestamente. Todo Estado sempre destrói riquezas, porém governos socialistas fazem isso com muito mais velocidade. E os exemplos são muitos: Argentina, Cuba e Venezuela. Todos esses eram países ricos ou que tinham um grande potencial para enriquecer, mas que terminaram por ser arruinados por governos socialistas. O seu futuro promissor foi trocado por uma realidade tenebrosa, a saber, a capacidade de um governo socialista de multiplicar a miséria e de afundar um país no colapso econômico. Alberto Fernandes busca a alternativa mais fácil para solucionar o problema da fome, fraudar as estatísticas para que o problema não pareça tão grande assim. Mas maquiar os números, ao contrário do que o presidente argentino pensa, não resolverá o problema. A fome bate à porta de cada vez mais argentinos. E essa realidade não pode ser maquiada por nenhuma estatística fraudulenta. Políticos podem apenas mentir, mas eles são incapazes de resolver os problemas econômicos, principalmente porque foram eles, em primeiro lugar, que criaram essas condições problemáticas. Alberto Fernandes e sua gangue não são nem possuem a solução para o problema econômico argentino. Eles são a causa. E enquanto essa causa continuar afligindo o nosso país vizinho, a fome e a pobreza continuarão se abatendo sobre os argentinos, com ou sem estatísticas realistas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.